A farmácia caseira está presente em muitas moradias e lares de famílias brasileiras. Pode-se constatar que o armazenamento de medicamentos se torna um hábito tido como comum. Entretanto, seus benefícios são pequenos, levados em conta que um armazenamento e uso incorreto podem trazer sérios problemas à saúde. Neste vídeo vamos falar sobre como a farmácia caseira influencia na vida das pessoas, apresentando dados retirados de domicílios, que irão comprovar que o uso de medicamentos sem acompanhamento médico ou farmacêutico é feito muitas vezes de modo incorreto. O acompanhamento por um profissional da saúde é importante, pois leva-se em conta a dosagem do medicamento, assim como o número de dias necessários para obter o resultado do seu uso contínuo, informações que um paciente não tem conhecimento suficiente para estabelecer. Além de todo o processo até o final do uso deste medicamento, o seu descarte também é de extrema importância, pois podem levar à intoxicação de crianças, animais e também liberam substâncias químicas que podem contaminar o solo e a água. Os cuidados com a automedicação incorreta ou em excesso têm de ser redobrados ao ponto que a má utilização dos compostos presentes nos medicamentos pode acarretar a ineficiência ou até mesmo a perda total do seu efeito sobre o paciente. A falta de conscientização dos médicos para com os pacientes é alarmante, já que o assunto é importante e os problemas causados podem ser evitados com o diálogo e as campanhas nos meios de comunicação mais utilizados pela população. Farmácia caseira nada mais é do que a famosa farmacinha que muitas pessoas possuem em suas casas. Nelas encontramos, na maioria dos casos, analgésicos, anti-inflamatórios, antitérmicos, termômetro e materiais para curativos, que são importantes em muitas ocasiões, como primeiros socorros. No entanto, guardar os medicamentos que não foram usados em tratamentos anteriores pode parecer muito perigoso, visto que são indicados por profissionais, de acordo com as necessidades do paciente, e uma pessoa sem conhecimento suficiente pode acabar disfarçando sintomas de uma doença mais grave. Apesar de parecer ser uma coisa simples de lidar, vale lembrar que precisamos de certos cuidados, sendo eles: verificar sempre o prazo de validade dos medicamentos antes de usá-lo. Não usar medicamentos quando se encontrarem com a embalagem estragada, sem rótulo e sem bula. Conservar em um local livre de luz, umidade e calor. Manter fora do alcance de crianças. Quando perguntados sobre como descartavam os medicamentos que estavam vencidos e ou fora de uso, todos responderam que jogavam em lixo convencional. Os mesmos foram informados que tal atitude é errada e pode causar danos ao meio ambiente, logo a eles próprios, uma vez que o descarte por lixo comum pode entrar em contato com outros seres humanos até alcançarem seus destinos, contaminando-os. Chegando ao lixão, ao serem depositados, são transformados em gases poluentes e em uma substância tóxica, o chorume, infectando ao mesmo tempo o solo, lençol freático, rios e atmosfera. A água contaminada passa pela rede de esgoto e segue para a estação de tratamento. A mancha de remédio, que surgiu devido ao chorume pelo lixão, não é tratada, pois necessita de um processo especial que não ocorre. Foram informados os lugares para descarte dos remédios vencidos ou sem uso, como postos de coleta, postos de saúde espalhados pela cidade e também algumas farmácias. Foram visitadas cinco residências. Dentro dessas, a maioria dos medicamentos encontrados foram para precaução, como por exemplo analgésicos, e apenas um estava vencido. A pesquisa tem como seu ponto principal coletar informações sobre farmácia caseira de diversas residências, já que este é um hábito comum entre as pessoas, armazenar medicamentos de precaução, uso contínuo ou tratamento momentâneo em seus domicílios, o que é de muita importância e deve ser feito com responsabilidade, para que haja manutenção e, assim, eficácia na utilização destes compostos. A coleta de dados foi feita através de perguntas simples, que juntas apresentam um parâmetro geral sobre a manutenção da farmácia caseira. São elas: local de armazenamento, tipo de medicação, taxa indicativa, presença de embalagem e bula, forma farmacêutica, via de administração, data de validade, a qual é um ponto importantíssimo para a eficácia do tratamento, origem e receita. Fazendo um parâmetro entre as 5 residências analisadas, a maioria dos medicamentos é armazenada em local adequado, protegido de fatores que possam alterar sua eficácia, como umidade, luz e calor. Também, sua maioria tem suas respectivas bulas e caixas, o que facilita ter as corretas informações para o uso da medicação. Apenas um estava fora da validade, o que indica que nessas casas há um cuidado periódico com relação à inspeção da permanência e eficácia do produto.
Ao analisar os medicamentos, pode-se tirar algumas conclusões em relação a hábitos comuns entre a população, como, por exemplo, o armazenamento de todos os medicamentos em um só local. Entretanto, vale frisar a importância que o armazenamento correto tem para a eficácia e duração do produto. O consumidor deve sempre prestar atenção nas especialidades visadas na bula para que haja correta adesão do medicamento ao organismo. Outro ponto importante é a automedicação, um tema que merece atenção redobrada, tendo em vista que boa parte dos brasileiros ainda leva isso como algo natural no seu dia a dia. É de extrema importância que haja campanhas de conscientização que frisem o quão primordial é que o paciente busque a ajuda de profissionais especializados, que saberão orientar de maneira correta a sua real necessidade de tal medicamento. O consumo irracional de medicamentos é uma atitude perigosa que se dissipa pelo país, e o primeiro passo para que haja diminuição deste fator de risco é a conscientização e facilidade de acesso da população ao Sistema Único de Saúde, o SUS.